Pai, está aqui teu filho. Pai, como anjo da igreja, Pai, sabemos, ó Pai, que proporcional que é a luta na vida do teu filho. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor continue guardando a vida do teu filho, abençoando. Deus, repreendemos, ó Pai, qualquer oração contrária sobre a vida do teu filho, sobre o ministério dele, sobre os bens, as coisas dele, Pai, guarda a saúde dele. Deus, abençoa a vida da pastora Simone, da Thaís, do Gui, do Cleito. Deus, tudo que é dele, Pai, o Senhor possa guardar, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor continua usando ele, Pai, nessa noite, como o Senhor tem usado, com graça, bondade, sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, remanescentes do Senhor. Você está feliz com Jesus? Eu quero agradecer a Deus por essa noite, agradecer a Deus pela sua vida e agradecer a você que está aqui junto de nós. Eu creio muito que Deus vai falar conosco hoje. Você crê? Antes, porém, eu quero te dar a oportunidade para você dizimar, para você ofertar. Queria que você fizesse isso com alegria no seu coração. Você que precisa de um envelope, levante uma das mãos. Os consolidadores farão chegar para você. Se você vai fazer via Pix, já está projetado ali, mas também na cadeira à sua frente aí também tem o QR Code, tem os Pix. Se você precisa via cartão, o obreiro Bruno está lá atrás, pode estar procurando e fazer também via cartão. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, que Marcos escreveu, capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, verso 3. Diaconato, pode vir, por favor. Eu creio que o Senhor vai nos surpreender hoje de uma forma extraordinária, como Ele sempre tem feito. Você crê nisso? Marcos 14, 3. É um texto bastante conhecido, mas que o Senhor falou muito comigo de ontem para cá. Diz assim o texto: estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. Diga para o teu irmão assim: muito caro. E quebrando o vaso, diga para quem está do teu lado de novo: quebrou o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestares? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiser, mas a mim nem sempre me tem. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Até aqui, pode colocar sua Bíblia aí do seu lado. Esse texto me chamou a atenção quando eu orava e buscava do Senhor para falar sobre dízimo e oferta. E quando veio desse texto, eu fiquei
bastante surpreso com o que Deus me trouxe. Você já teve a curiosidade de saber o que é um vaso de alabastro? É um vaso muito bem preparado, caro, é uma pedra. Ele é muito caro. Na época, era poucas pessoas que conseguiam ter. É interessante que ela usou esse vaso, esse alabastro, com tanta vontade, com tanto desejo de fazer para Cristo, que ela não teve a paciência de abrir e ir derramando e jogando aos pouquinhos. Ela já quebrou e já entregou tudo que tinha para Jesus. Interessante pensar que ela foi questionada por aquilo. As pessoas ao redor diziam: mas por que esse desperdício? Poderia ter se usado esse valor e de outras formas, de outro jeito. Mas Jesus ele foi tão claro com ela. Ele disse: olha, em memória dela vai ser contado o que ela fez aqui. Ou seja, é importante que todos saibam que ela fez o que era melhor, que é investir em Jesus. E ele ainda vai dizer que ela estava preparando, ungindo o corpo para a sepultura. Olha que interessante, ungindo o corpo para morrer. Aquele processo, tudo aquilo que ele viveu, era por mim e por você. Não era nada com ele ou por ele. Era tudo por mim e por você. Mas ele pagou o preço. Aqui me faz entender que o quanto eu investi em Cristo, o quanto eu derramar em Cristo, ainda é pouco diante do que ele fez. É interessante também pensar que Cristo nunca vai te pedir alguma coisa sem antes ter te dado. Ele nunca vai te pedir alguma coisa que você não tenha condição, por ele ter te dado antes. Eu fico pensando como que algumas pessoas ainda não conseguiram entender o princípio mesmo da prosperidade, que é dar. Dar e dar-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante será dado. Ou seja, quando você faz para Jesus, retorna para você. É interessante que a oferta, ela sai da sua mão, mas nunca da sua vida. Como é que chama aquele? Eu estou tentando lembrar aqui, mas está fugindo. Que a gente aperta para espirrar, como é que chama? Quem é? Borrifador. Tem gente que quer borrifar adoração em Jesus. Você observou isso? Quando você vem ao gasofilácio, é uma adoração. Porque quem não ama, não faz. Quem não entende, não faz. Mas eu quero desafiar você hoje a entender de uma maneira mais eficaz. Que não é borrifando, é quebrando. Não vai tirando aos pouquinhos, não. Se doa, se entrega. O dízimo e a oferta é parte da sua adoração, é parte da sua entrega. O dízimo nem se fala porque é uma obrigação minha e sua. Mas a oferta não. A oferta é um desafio. É uma adoração acima da média. Quando você decide fazer algo maior, é porque Deus já decidiu fazer sobre a sua vida algo também maior. Quando Deus coloca no teu coração o desejo de ofertar, uma oferta ousada, uma oferta diferenciada, é porque com certeza Deus tem algo para fazer na tua vida. Quando você faz um voto com Deus, você está dizendo para Deus: Pai, eu acredito. Não é uma troca, mas é um voto. Eu estou fazendo isso porque eu quero chegar aqui. Eu estou dando o meu melhor. É um voto que eu faço com o Senhor. Deus não é Deus de barganha, mas Ele entende e conhece o coração daqueles que são fiéis e querem mudar de nível. Seja você um instrumento de Deus na adoração,
Seja você um instrumento de Deus no dízimo e na oferta. Seja você um instrumento de Deus em falar de Jesus. Você que vai adorar o Senhor na noite de hoje, através do dízimo e da oferta, e precisa de um envelope, levante uma das mãos e os consolidadores farão chegar até você. Eu repito, o Pix está ali no telão, está aí também na cadeira. O obreiro Bruno está lá atrás com a maquininha. Fique à vontade. Me dá uma, por de oferta. Vamos apresentar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, filho. Nós iremos adorar o Senhor agora, com a nossa oferta, com o nosso dízimo, com a nossa fidelidade. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja aqui junto de nós e nos direcione, Pai, a entender que o melhor é sempre fazer pelo Teu nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos escolheu e nos trouxe, nos envolveu na Tua obra. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado dia após dia que o Senhor é o melhor caminho. Pai, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu consagro o dízimo e oferta do Teu povo e abençoo. Assim eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Com a alegria do teu coração, sai do teu lugar, eu ao Pai dizimar a oferta. Não é 130, o Thiago confundiu, é 150. Obrigado, Júlio. E na verdade, o encontro no valor de 150 ele não se paga. Então nós fazemos esse trabalho, arrecadando valores para conseguir custear todo o encontro. Então se você pode, como o pastor disse, como o Thiago disse, apadrinha um adolescente, ajude a ser transformado a vida de um adolescente. Amém? Quem crê que o Senhor vai falar com a gente hoje? Você crê? Eu estou esquecendo do tropeiro ainda. Nós estamos trabalhando, para sábado. É sábado agora já, pastor? Para sábado nós estamos vendendo tropeiro. E vai ser algo de Deus, pode ter certeza. Nós já fizemos uns anos atrás e foi assim surreal. O pessoal gostou muito. Mas dessa vez a gente não vai fazer para comer aqui, tá? Você vai pegar a marmita e vai levar para casa. E vai ter entrega também, tá? Quem não tem condição de vir pegar, vai ter entrega. O valor é R$20 o grande, R$15 a pequena e R$25 somente o tropeiro. Eu só quero só o tropeiro, uma marmita de tropeiro aqui, eu fiz um arroz tranquilo, eu e minha família está tranquilo. Então você vai comprar. Se você quiser o tropeiro, somente o tropeiro também, tá bom? Pode preparar aí para você estar abençoando um adolescente só almoçando. Você vai almoçar mesmo, vai ou não vai? Então, almoça abençoando uma criança, um adolescente. Querido, eu estava buscando em Deus uma palavra para o culto de hoje. E é interessante que eu tenho muita mensagem pronta. Eu devo ter mais de 300 mensagens prontas. Glória a Deus. Tudo que Deus me dá eu anoto e vira mensagem. Eu uso muito o tablet porque
eu deixo tudo ali salvo por pastas para temas de organização, mas de vez em quando tudo que você tem não é o que Deus quer. E aí eu comecei a buscar do Senhor. Eu entendi algumas coisas. Quem aqui já errou na vida? Alguém aqui já errou ou foi só eu? Glória a Deus, por que eu estava sozinho nessa? Agora, quem já errou muito? De novo, achei que era eu sozinho. Quem continua errando até hoje? Que legal. Bem-vindo ao clube. A nossa vida é cheia de falhas. Mas o importante é você reconhecer e decidir por uma transformação. O maior problema do ser humano não é o erro. O maior problema da humanidade não é o pecado. Porque a Bíblia diz assim: todo aquele que confessa e deixa, o que acontece? Alcança a misericórdia. Então o pecado facilmente é combatido quando você o entende e decide abrir mão, decide viver uma vida de santidade ou em santidade. É fácil transicionar sua vida ao caminho certo. O problema é quando eu mesmo crio situações onde eu não vou mudar, onde eu não vou reagir. Eu e a minha cabeça não tomamos uma decisão. E às vezes, por não tomar uma decisão, vamos viver à mercê de um milagre. Você conhece alguém assim? Que não tomou decisão nenhuma na vida e espera um milagre em Deus? Infelizmente, somos rodeados de pessoas que esperam um milagre, mas sem tomada de decisões. Esperar um milagre não é errado. Esperar um milagre não é caminho errado. Só que milagre substituindo uma decisão, diga para o teu irmão assim: não vai rolar. Porque tem coisas que não é um milagre, é um processo. Eu preciso aprender. Eu preciso decidir não fazer mais errado. Eu preciso decidir abrir mão do pecado. Eu preciso crescer. E tudo isso é um processo. Porém, ele só vai acontecer quando eu disser que sim. E aí algumas pessoas vão falar assim: não, no tempo de Deus vai acontecer. Onde está isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Nesse caso, o tempo não é de Deus. O tempo é até a sua tomada de decisão. Porque quando você decide e entrega tudo na mão de Deus, fazendo a tua parte, aí sim, agora o tempo é com Ele. Mas até que eu decida, até que eu mergulhe, até que eu viva em prol da vontade de Deus, eu não preciso pensar em tempo. Eu preciso pensar na minha decisão. Eu prego o Evangelho há 13 anos, irmão, mais ou menos. Há 13 anos, bem cedo, depois da minha conversão, eu comecei a ministrar. O pastor Cláudio me deu um susto na época, me convidando para uma liderança de célula. E ali eu comecei ministrando e pouco tempo depois eu estava pregando para a glória de Deus. Tudo é por Ele, tudo é dele.
Tudo é nas mãos dele. Mas aí é tempo dele. Por quê? Porque eu buscava, porque eu queria, eu estudava para aquilo. Mas agora sim é no tempo dele. Está entendendo o que eu estou falando? Eu quero pregar, mas eu não quero ler Bíblia, não. Não vai acontecer. Eu quero pregar, mas eu posso só abrir a boca e deixar Deus falar? Porque tem isso rolando por aí, né? Vai, abre a boca que Deus vai encher. Para! Deus não é um fantoche seu. Deus é alguém que quer te incluir num projeto dele. Não é a gente incluir Deus num projeto nosso, não é isso. É Deus incluindo eu e você num projeto que é dele. A obra é dele, a igreja é dele, o povo é dele, tudo é dele. Aí ele resolve te incluir e colocar no meio para ministrar sobre a vida de alguém. Lindo o que aconteceu hoje. E é interessante como que Deus fala, né, Pastor Robson? Me falando do que estava acontecendo lá hoje, me mostrando as fotos, os vídeos. E eu vi uma piscina lá no final. Falei, gente, dá para acontecer um batismo lá, porque ele falou aqui. Né, pastor? É Deus, né, mostrando que Ele está no negócio. Desde que nós decidimos trabalhar com missões, a igreja tem tomado um novo formato. E nós temos recebido convites para estar em alguns lugares. E a equipe, para a glória de Deus, cresceu e está crescendo. Hoje nós conseguimos estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Vai, pastor, como é que você consegue? Eu não, a igreja. A remanescente consegue estar em 3 locais em um único dia, ministrando. Por quê? Porque Deus incluiu pessoas na obra dele, no projeto dele. A igreja tem uma missão, que é cuidar da órfã, é cuidar do viúva, é cuidar do povo sofrido, é cuidar para que ninguém se perca, é levar as pessoas ao entendimento do que é salvação. Mas a igreja não se limita à salvação. A igreja vai além disso. A igreja é ensinar para as pessoas que podemos e vamos viver uma vida aqui de prosperidade e ainda ir para o céu. Interessante que tem gente que vai viver na miséria e vai para o inferno. Tudo errado. Consegue entender o que eu estou falando? Você é um projeto de Deus. E agora está sendo incluído em um projeto dele, uma obra dele. E se eu e você não dar certo, eu estou sentindo Deus aqui. Se eu e você fizermos o que é certo, independente do que línguas falam aí fora, nós vamos escolher. Nós vamos chegar lá onde Deus marcou como chegada. As promessas de Deus sobre a tua vida, elas vão se cumprir. As promessas de Deus sobre a tua família, elas vão se cumprir. Não depende mais de Deus. Porque quando Ele libera uma promessa, quando Ele faz uma promessa, Ele já liberou a seu favor tudo que você precisa. Mas entre a promessa e o cumprimento dela tem um processo. Tem um tempo, tem um intervalo. E é esse intervalo que eu e você precisa entender e decidir passar. Decidir passar. Não é parar. Porque no meio do processo muita coisa acontece. No meio do processo muita coisa acontece. Preste atenção nisso que eu vou mostrar aqui. Silas, vem aqui por favor. Vem com Getúlio. Pode vir aqui. Eu vou precisar de mais uma aqui. Vem cá, Daniel, por favor. Fica aqui, Silas. Vem cá, Getúlio.
O Silas aqui é um ponto de partida. É um ponto de quê? Partida. Aqui é o ponto de chegada. É o pódio. É onde você vai chegar. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu poderia usar qualquer coisa aqui, mas eu chamei eles para ser mais fácil. O Daniel, esse menino pequenininho aqui, ele está saindo do local de partida para o local de... Aqui onde ele está é onde ele recebe a promessa. O que ele recebe aqui? O que ele recebe aqui? Se aí ele recebe a promessa, aqui o que é com a promessa? Se cumpre. O que acontece aqui? Aqui é a... Aqui é o quê? Partida. Aqui é o quê? Chegada. Aqui é a promessa e aqui é o cumprimento dela. Aqui é a partida, aqui é a chegada. E por eu chegar aqui, entenda, não quer dizer que acabou. Aqui a promessa se cumpriu, mas eu continuo caminhando. Agora o Daniel vai sair dali do local de partida, porque ele recebe a promessa aqui. Ok? Vou dar o comando aqui um pouquinho. E o objetivo dele é chegar aqui. Só que o diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso o quê? Derredor. Bramando o quê? Buscando a... Quem o quê? Possa. Buscando a quem possa. Buscando a quem possa. Então não é qualquer um que ele pode? Ele tem que achar um que pode, é isso? É isso ou não? Olha para quem está do lado aí de você e fala assim: você está com cara de alguém que não pode ser tragado. Mas olha na bola coisa, se ele tiver meio assim, pisa no dedão do pé dele que ele acorda. Se tiver com a mão encravada, ele vai acordar 10 vezes de uma vez só. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa. Guarda isso, quem possa. Quem deixa, quem dá legalidade. Não é qualquer um. Diga comigo, não é qualquer um. O diabo tem que escolher. O diabo, melhor, tem que procurar. Vamos lá. O Daniel recebeu a promessa aqui. Então ele vai caminhar até onde? E o diabo que está ao derredor, que nesse momento eu vou fazer o papel dele, está ao derredor, ouviu sim ou não? E aí, o Daniel começa a ir para a promessa. Pode ir, Daniel. O que aconteceu aqui? Mas aqui até casou, né? Olha o tamanho da promessa, o tamanho do campo. Mas percebeu que eu parei ele? O diabo parou ele. Agora eu, como um bom diabo, vou tentar convencê-lo a voltar. Volta, porque é difícil aqui. Volta. Olha o que está acontecendo. O bobo está voltando. Você que achou que era para voltar? Não, vai para a promessa. Então vem. Eu consegui parar ele? Consegui? É isso aqui que acontece todo dia. Desde que ele não deixe, o diabo nunca vai conseguir parar. Mas olha, presta atenção numa coisa. Volta aqui, Daniel, por favor. O diabo não foi a favor dele. O diabo parou onde? Aonde? No caminho. Por que o diabo não esperou ele lá na chegada? Gente, presta atenção agora. Alguém falou? Quanto mais ele caminha, mais? Por que quanto mais ele caminha, mais forte ele fica? Engraçado que eu ia usar outra fala, mas a dela ficou bem melhor.
Pode falar. Entendeu o que ele falou? No começo é mais fácil desistir. Por que no começo é mais fácil desistir? Não tem nenhum tipo de maturidade ainda. Está no começo dos arranhões. Está no começo das cicatrizes. Está no começo das feridas. Está me entendendo? Mas ele está de pé. A Lu disse, repete aí, Lu. O diabo parou aqui. E eu não consegui parar ele. Ele deu um passo na minha frente. Mas eu, como um bom diabo, estou aqui de novo. Ele não parou. Devido eu, como um bom diabo, vou buscar minha promessa, ele disse aqui. Está dando para entender? Eu estou tentando explicar aqui. O diabo nunca vai parar alguém que decidiu chegar. Podem até tentar tirar a sua estrutura, mas nunca a sua fé. Podem te gerar dor, podem te gerar feridas, mas cada ferida, cada dor suportada é um músculo espiritual que cresce. Volta lá, Daniel, por favor. Cada ferida suportada, eu vou repetir, é um músculo espiritual que cresce. Eu, com mais de 300 mensagens prontas para a glória de Deus, Deus disse para mim: não é isso. Eu quase morri. Estava mostrando para a Thaís ali como é que eu vou fazer. Mas eu estou entendendo o que Deus está fazendo. Se o diabo vier aqui agora e abraçar ele, ele pode até demorar, ele pode até paralisar um tempo, ele pode até sentir, ele pode até cair, entendeu? Agora a escolha é dele ficar assim ou não. A escolha é dele ficar no chão e o diabo ficar olhando para ele rindo. Fica aí um minutinho, Daniel, só um minutinho. Tá tão de olho na promessa que você quer levantar. Aguenta aí. Ele é que vai decidir levantar ou não. Mas quando ele for levantar, eu, como um bom diabo, vou tentar. Tenta levantar. Não conseguiu. Aguenta aí. Ele não conseguiu da primeira vez. Mas isso significa que ele desistiu? Preste atenção. Talvez ele está com uma ferida na perna. Talvez ele está com uma ferida no ombro. Talvez ele está com uma ferida no coração. Talvez ele é alguém que cuidou de alguém e esse alguém hoje detona ele. Só que a ferida no coração fecha, o ombro ferido fecha, a perna ferida fecha, e onde gerou cicatriz, gerou também músculo. Está entendendo? E agora eu vou tentar de novo segurar ele. Pode levantar de novo. Não deu. Esse foi o primeiro tombo dele. Mas parece que ele está de pé de novo. Está dando para entender? A escolha era dele ficar no chão e lamentar pelo coração. Ninguém
gosta de mim mais. Todo mundo me acusa. Minha perna está sangrando tanto que eu não suporto ficar de pé. Ô dó de mim. Ele poderia ter ficado assim, sim ou não? Mas dentro da intimidade dele com Deus havia uma voz que dizia: assim que a minha perna melhorar, assim que o meu ombro melhorar, eu fico de novo de pé. E aí dá um passo, Daniel. Aí o diabo vem de novo, cai. Aí, é melhor cair por bem, né? Porque imaginou de um desse? Aqui é a segunda vez. O processo é o mesmo. Só que ele já tem uma cicatriz no ombro, uma cicatriz no peito e uma cicatriz na perna. Agora a cicatriz, a ferida é na outra perna, é no outro braço e é na coluna. Engraçado que coluna é sustentação do corpo. Então a coluna é mais grave do que as outras feridas, sim ou não? Aí o Daniel, que quer chegar lá, ele vai se arrastar, mas ele não vai parar. Se arrasta aí, Daniel. Pode parar, para aí. Ele andou bastante, mesmo arrastando, mesmo com dor, mesmo sangrando, mesmo sendo criticado, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo apontado. Ele está andando, ele está se arrastando, mas a única coisa que ele não pode ficar é paralisado. E depois de se arrastar, ele consegue de novo ficar de pé. E para resumir, ele vai andar bastante e vai cair de novo, pertinho da promessa. Agora eu tinha que chamar mais uns 10 aí, uns 10 capetinhos para juntar comigo. Para quê? Para fazer força, porque só aquele capetinho já não dava mais conta nem de manter o chão. Por quê? As quedas ganham resistência. Cada queda e cada levantar foi resistência gerada. A cada queda e a cada levantar foi o músculo espiritual que ele recebeu. E agora ele vai ficar de pé de novo. E há um braço da promessa. Se ele esticar o braço, ele toca na promessa. E é tão forte isso aqui que ele está tomado pelo Espírito Santo aqui. Presta atenção nisso. Só que o diabo agora não vai mais tratar alguém pequenininho, alguém que num sopro caiu, alguém que no escorregão reclamou. O diabo agora vai olhar no olho dele e vai dizer para ele: você não tem jeito, você não para. Só tem uma forma de te vencer, te matando. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que onde está a legalidade para matar? Porque de lá até aqui não é o interesse do diabo matar ele. O interesse do diabo era olhar para o filho e olhar para o pai e falar com o pai: olha o que eu estou fazendo com a tua criatura. É olhar para o pai e tentar gerar uma dor nele, porque a única forma de fazer Deus sentir dor é fazendo um filho sentir dor. Não existe legalidade para matar, senão já teria morrido. A intercessão pode orar, por favor. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Se tivesse legalidade, da metade do caminho para frente já seria óbito. Porque o diabo não vai correr o risco de deixar você chegar no pódio. Porque quando chegar no pódio e abraçar a vitória dele, todo
pior que a minha e eu estou aqui murmurando, reclamando, não. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. E quando ele decide se levantar, o pai já se apronta a esperar. Quando ele decide levantar, o pai vai para a porteira esperar o filho e preparar a festa. E nesse tempo já tem um bezerro ficando gordo, já tem uma roupa preparada, já tem uma aliança para colocar no dedo. Sabe por quê? Porque o pai é um Deus que honra, o pai é um Deus que reconhece a luta, é um Deus que reconhece o sofrimento, é um Deus que se coloca junto com você, que sofre junto com você. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de te ver chegar no pódio. E aqui não termina. Aqui, na verdade, muda de fase. Agora ele vai receber outra. Vem cá, Cícero. Fica aqui, por favor. Agora ele vai receber outra promessa. Lá ele recebeu uma promessa. Caminhou até aqui. Ele chegou no primeiro pódio dele. Mas aqui Deus vai agora dar outra promessa. Deus me dá outra direção. Aqui muda o nível. Aqui inicia outro tempo. Talvez até aqui você pegou para mim que não sabia nem ler. Daqui para frente você vai pregar para a classe mais difícil que tem de pregar: empresários. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele agora recebe outra, mas ele já tem um currículo. Ele já tem uma caminhada. Ele já sabe que vai cair. Ele já sabe que vai se ferir. Ele já sabe que vai se machucar, que vai ouvir desaforo. Ele já sabe que muita gente vai se levantar contra. Só que aqui o coração dele está limpo, sabe por quê? Ele andou certo. Ele não lesou ninguém. Ele não rachou a igreja. Ele não rachou a empresa. Ele não feriu ninguém. Ele não burlou ninguém, nada. Ele agiu conforme a direção do Pai. E aqui ele recebe um nível maior de confiança. Não vos chamo mais servo, e sim amigo. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele está alcançando um nível de confiança em Deus, que Deus agora não está chamando ele mais de servo, mas sim de amigo. Por que amigo? Porque amigo faz-se conhecer o que o seu Senhor deseja. Aqui, tudo que ele viveu de lá até aqui deu a ele um nível de maturidade que ele pode ouvir direto do trono agora, sem necessitar de alguém ficar direcionando ele. Levanta, 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 anda, levanta. Ele já sabe que ele precisa levantar e andar. Ele já sabe que vai se ferir, ele já sabe que vai sofrer, mas ele sabe que precisa permanecer, continuar. E agora, por ser chamado de amigo, Deus começa a entregar revelações que não é qualquer um que recebe. Só começa a receber revelações maiores e mais eficazes quando você passou algum processo. E é interessante pensar que nesse mesmo processo que ele conseguiu chegar, centenas,
ficaram no meio do caminho. Centenas, milhares. Por quê? Porque faltou o que eu falei no início. Decisão. Uma vez que decidiu, vai acontecer. Obrigado, gente, pode descer. Aplauda Jesus por Deus. Tudo improviso, Deus não deu aqui. Por quê? Porque Ele quer mudar a igreja de nível. Está na hora de entendermos que é um propósito a se vencer para cumprir algo que Deus tem na nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas você não vai sair do jeito que chegou. Abre sua Bíblia comigo. Aí eu vou falar assim, igual que esse pregador top. Eu vou começar a pregar. Viu, né? Lucas 17:12. Preguei com base nesse texto há uns dias atrás, mas Deus me trouxe nele hoje de novo. Lucas 17:12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. 10 homens o quê? Os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos precisar dela. Pai, continua falando conosco. Já estamos ouvindo o Senhor desde o louvor. E como foi lindo, Pai, o louvor, a presença, como está sendo lindo o agir do Senhor aqui. Continua a nos ensinar a trazer com clareza aquilo que o Senhor quer. Meu Pai, eu oro por todas as igrejas, nossas vizinhas aqui. E onde houver alguém falando o teu nome ou do Evangelho, que ali haja um derramar de glória, de presença sobrenatural. Ao Senhor eu entrego a honra e a glória e declaro perante toda a igreja que tudo que acontecer aqui é fruto das tuas mãos. Meu Pai, que nenhuma palavra saia da minha boca sem a tua vontade. Se necessário for, tira a minha vida, mas cumpra o propósito no qual foi designado. Mais uma vez eu clamo para que a presença do Senhor seja notória no físico, em nome de Jesus. Se você pode, aplaude e glorifique o Senhor. Esse texto me trouxe uma reflexão bem interessante. No versículo 13, coloca para a gente, Ed, por favor. Pode deixar sua Bíblia quietinha aí, a gente ganha tempo ali. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre. Aqui há um reconhecimento de quem Jesus
Olha que interessante isso aqui. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqui há um reconhecimento do senhorio de Jesus e há um clamor. O que eu aprendo quando eu reconheço por quem Ele é e sou humilde o bastante para clamar? A resposta já vem em seguida. Olha que interessante, que aqui ele clama por misericórdia. Aqui ele pede socorro, sim ou não? Mas olha o que Jesus faz. Parece que Jesus transfere. Não é verdade? Olha o versículo da frente, 14. Olha o que Jesus disse. E ele vendo-os, disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Até aqui por enquanto. Olha que interessante isso aqui. Ide e mostrai ao sacerdote. Se é alguns abençoados que tem por aí, aqui não tem não, mas por aí tem. Quem que ia falar? Mas peraí, eu vim aqui para o Senhor resolver, para quem você está mandando para outro? Vê se isso não acontece. Mas peraí, eu vim aqui para o Senhor me dar uma saída, mas eu estou tirando o corpo fora e está mandando ir para o sacerdote? Isso já aconteceu com você ou não? Isso sempre acontece conosco. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando Deus está direcionando, só obedece. Não questiona não, só obedece. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que fala. E eles, sem nenhum questionamento, vão obedecer. Olha o que o texto vai dizer. E aconteceu que, indo eles, obedecendo, sim ou não? O que eles iam fazer? Eles iriam lá mostrar para o sacerdote o que? A lepra. Mas o que vai adiantar alguém vir aqui e mostrar para o sacerdote dessa casa, nesse caso sou eu, que está leproso? Vai adiantar o quê? O que eu posso fazer? Nada. Mas ele, por obedecer, vai mostrar agora já um milagre. Pegou? Ele já vai mostrar um milagre no caminho, na obediência, desatou. Ah, querido, quando você obedece, para de burlar a tua vida, para de enganar você, para de ter dó de você. Só obedece, porque quando você obedece, a história muda. Quando você obedece, a história é transformada. Você está entendendo isso? Ele vai chegar lá no sacerdote, mas já vai chegar meio esquisito, né? Vai mostrar o quê? Jesus mandou a gente aqui te mostrar um negócio que a gente tinha, mas nem mais não. É interessante que a lepra, ela é tratada como uma sujeira. Porque esse versículo termina dizendo: e ficaram o quê? Limpos. Que tipo de lepra tem no seu coração? Que tipo de lepra tem na sua mente? Que tipo de lepra tem no teu corpo? Está na hora de tomar um banho no sangue de Jesus. Para de dar ouvido para Satanás. Para de dar ouvido para o cão fingindo de Deus. Está na hora de ter conexão direta com o Pai. Porque o diabo é perfeito em lábia. Diga comigo, perfeito em lábia. Ele consegue convencer as pessoas muito fácil, usando até o nome de Deus. Então o Senhor disse: ai daquele que usar o meu nome em vão. Vamos prestar conta de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz, tudo. Mas quando você chegar lá no ponto de chegada, lá no pódio, você vai entender que você está limpo. Não tem sujeira, não tem lepra, não tem macro, não tem. No caminho, as feridas não é só para te amadurecer, mas também te limpar. Como assim, pastor? Limpa o coração. Porque tem hora que a gente fica
ferido. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem pisou no teu calo ontem, te apontou ontem, te julgou ontem, te feriu ontem, tu abraça ele hoje? Mas é isso que Jesus quer. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Está saindo de cima o pastor Altair e vai falar agora o profeta Altair. Muita coisa vai acontecer para envergonhar o diabo na boca de muita gente. Escuta o que eu estou dizendo. Saí de sendo pastor e entrou em sendo profeta. E eu sei que Deus me chamou como profeta. E eu estou dizendo aqui no altar dele, se eu estiver errado, que ele me corrija. Vai ter muita surpresa daqui para frente. Vai. Porque eu não estou dizendo isso no meu nome. Eu estou dizendo no nome dele. Vai ter gente te procurando para consertar alguma coisa. Vai ter gente te procurando para pedir perdão. Vai ter gente te procurando para consertar feridas. Escuta o que eu estou dizendo. Famílias inteiras vão atrás de pessoas aqui para dizer que tu estava certo e nós estávamos errados. Entenda o que eu estou falando. Tem gente que está sendo apunhalado por família, parentes, nascendo no mesmo ventre, para trocar em miúdos, irmão, primo, tio, pai, mãe, que não entenderam que é um propósito de Deus na tua vida, que não entenderam que é um propósito de Deus na tua caminhada. E isso não é vingança não, gente, é resgate. Porque tem gente indo direto, sem fazer curva para o inferno, pensando que está fazendo certo, como Saulo, lembra? Hoje Paulo. Preguei recente sobre isso. Tem gente descendo em linha reta para o inferno, sem curva nenhuma. Mas fala bem, ora, jejua. Mas não adianta fazer tudo isso se não estiver alinhado com o Pai. Alinhado. Quero convidar aqui os ministros. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que você não pode desviar nem o teu pensamento. Não pode. O tempo que se aproxima, que é o findar dos tempos, que é a volta de Jesus, a Bíblia vai dizer que o diabo, sagaz como é, enganaria a muitos, inclusive eleitos. Tem gente marcando o dia para dizer a Deus: cuidado com o que você está fazendo. Nada do que eu preguei aqui foi esboçado. Nada do que eu preguei aqui foi preparado antes. Eu subi com esse altar hoje tremendo, na total dependência de Deus, sem saber o que ia fazer. Mas eu só tinha uma direção, que era ouvir o Senhor. Eu comecei feito um louco ali, anotando, pegando algumas coisas, colocando aqui. E eu estou tremendo até agora. Se precisar de eu repetir essa mensagem, eu não consigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem dia que a gente levanta, mas a vontade é de enfiar debaixo da cama.
Quando você olha para trás e identifica algumas coisas que você viveu, você começa a agradecer e fala: Pai, não sei como trouxe poder, mas eu trouxe. Quantas vezes envergonhado você foi? Quantas vezes envergonhado nós fomos? Mas nunca que a glória de Deus apartasse de você. No jantar de casais, eu recebi uma palavra que eu odiei nela até hoje. Pastor Elias, da noiva do Cordeiro, chamou o pastor e eu disse para mim: está na hora do pastor também sair de cena e entrar o profeta. Eu te digo uma coisa, comecei a orar diferente. Muita coisa vai acontecer. Pai, eu estou falando aqui não no meu nome, mas no nome do Senhor. Eu sei que isso é comigo. Está na hora de você deixar quem você é de lado e assumir sobre a tua vida o profeta que Deus te levantou para ser. Até quando vamos aceitar o diabo se andar? Pedro, o diabo pediu para se andar sobre a tua vida. Até o diabo se andar na vida de alguém, ele precisa de permissão. Até o diabo se andar, ele precisa de permissão. Então, quando Deus concede uma permissão, não é contra você, mas é a favor de você. Deus não tem prazer em sofrer o filho dele, mas ele tem prazer na musculatura que é gerada. Certo homem recebeu um direcionamento do seu Senhor: você vai todos os dias levantar cedo, tomar um café da manhã reforçado, e com as duas mãos vai empurrar aquela pedra o máximo que você puder, todos os dias, até segunda ordem. Passa um tempo e o Senhor daquele homem volta e ele vai conversar com o teu servo. E o servo disse: mas Senhor, eu obedeci, e todos os dias eu empurrei aquela pedra, mas ela nunca se moveu. E o seu Senhor disse para ele: olha para os teus braços, olha para as tuas pernas. Você pensou que o propósito era a pedra se mover, mas o propósito era você gerar músculo. Deus está gerando musculatura em alguém. Deus está gerando musculatura em alguém. Fica de pé no teu lugar. Quebra o alabastro. Se derrama. Se tem alguém aqui que essa mensagem tocou profundo, vem aqui para frente, quebra o vaso, se derrama. Diga: Pai, eu preciso me derramar, eu preciso me fortalecer.
Você que pode se entregar nos nossos segredos, sonhos e fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me deu. E quem vai
Eu disse para ela assim, mais de 10. Mais de 10. Aí eu perguntei para ela, mas quantas pessoas dessas 10 são bem próximas de você? Ela disse para mim, 4 são da minha família. Aí eu disse para ela assim, a pastora estava junto de mim, ela vai lembrar. A reclamação foi basicamente a mesma, segundo o seu relato. Será que essas 10 pessoas estão erradas? Ou será que é você o erro? Presta atenção, culpamos as pessoas que estão próximas de nós, culpamos nossos pais, culpamos nossos filhos, mas preste atenção, a história vem se repetindo. Será que o erro está neles todos ou está em mim? Quero vaso. E além de extrair a essência que só de forma interna tem, ele vai fazer um vaso diferente. Um vaso que não vai só ser bonito,